Galera, o Thor é aquele típico personagem badass que existe em todas as obras. O cara farma aura. Aquela entrada no começo de God of War Ragnarok não tem pra igual. Mas e no poder? Será que o Thor é realmente isso tudo? Olha só, pelas evidências que eu tenho aqui, ele pode até ser considerado uma fraude. Vamos lá conferir isso aí. A gente sabe que a obra tenta enfiar a goela abaixo que o Thor é o deus nórdico mais forte, tanto que suas façanhas são relatadas desde o God of War 2018, e com o lançamento recente do God of War Ragnarok, a gente viu do que ele é capaz, já que não é qualquer um que brinca com o Kratos. Kratos esse que veio de outro reino passando o cerol em geral, e mesmo assim ele fica aliviado pela luta deles não ter chegado ao fim. Então aqui pelo menos a gente sabe que o Thor, quando é comparado com seres de outro reino, ele é definitivamente o mais forte. Mas e comparado aos do seu próprio reino? A fama de assassino de gigantes deveria provar isso, pois os gigantes são uma espécie muito forte. É só olhar para o Thor, que é um gigante extremamente poderoso, mas é assim que deveria ser na teoria, pois na prática não é. Thamur. O Thamur é aquele gigante que aparece no começo de God of War 2018, onde, de acordo com os relatos, houve uma curta batalha onde Thamur acabou caindo e sofrendo um acidente. E assim, apesar do Thor indiretamente ter feito isso acontecer, você percebe que Thamur não é um gigante guerreiro, ele é um gigante construtor, o maior que já existiu. Ele não é hábito para batalha, ele provavelmente nem sabe o básico de combate. Então assim, a fama do Thor já começa a ficar meio fraudulenta. Tinha um gigante chamado Thamur, um gigante bem gigante, que apesar do tamanho foi sem dúvida o maior construtor que o mundo já viu. Hrimthur. Esse é o filho de Thamur que acidentalmente foi morto pelo Thor e que também é responsável por construir os muros de Asgard. E nesse processo ele acabou fazendo um acordo com os Aesir, onde esse acordo consiste em construir majestosos muros antes de 2 estações, e se ele não conseguisse, o trabalho seria de graça. Mas como a gente sabe, ele conseguiu concluir o trabalho e na saída de Asgard ele acabou se deparando com um Thor, o que inevitavelmente acabou resultando no fim de sua vida, na qual novamente o assassino de gigante mata outro gigante que não é guerreiro. Hrimthur terminou rápido, é claro. Ele tinha sido bem treinado pelo pai e tinha a ajuda de um cavalo mágico que buscava as pedras. Depois disso ele foi embora de Asgard e quando encontrou Thor esperando nos portões de Midgard, sabia que tinha sido enganado. Mas ele não ligou, pois tinha concluído seu plano. Hrungnir, o Briguento. Diferente dos seus antecessores, esse pelo menos aparenta saber brigar, mas por outro lado é um tanto quanto simplório, pois Hrungnir é um gigante que nasceu com problemas e a única solução foi completar ele com pedras e gelo. E em um dia aleatório, o Odin acaba encontrando ele em Midgard e o convida para uma festa lá em Asgard, onde o Odin o engana propositalmente, deixando ele bêbado e irritado na frente de todos os Aesir, na qual Thor acaba aparecendo e simplesmente ataca o seu oponente despreparado e bêbado. Ele entupiu Hrungnir de hidromel e incentivou a fazer todo tipo de palhaçada. Tudo para entreter a corte. Eu estava lá, vi os Aesir rindo quando Hrungnir subiu no escudo e jurou matar todos nós e levar nossas mulheres a Jotunheim. Então Thor apareceu. Acha que ele riu? Nada disso. Thor só olhou pro bobalhão bêbado e bateu o Mjolnir tão forte na cabeça dele que deve ter pedaços de Hrungnir grudados até hoje. General Starkard. Starkard, dentre todos os outros gigantes citados, era inegavelmente um guerreiro nato de 8 braços, cujo sua fama e respeito dentre os demais gigantes era tão alta ao ponto dele ser escolhido como líder caso um dia houvesse uma guerra. Odin, sabendo da ameaça que está do outro lado, prepara uma armadilha, na qual incontáveis guerreiros se reúnem para atacar o general, o que acaba deixando ele mais fraco e sem opção a não ser se render. Thor, vendo que ele estava distraído e desgastado, o ataca pelas costas. Eles cercaram Starkaf
atirando flechas até que ele caísse de joelhos. Ele se rendeu esperando limpar seu nome em julgamento. Thor aproveitou a chance e arrancou um dos braços de Starkaf, o que só facilitou cortar mais um e mais um até ficar satisfeito. Então assim, a gente percebe que essa fama de assassino de gigantes é essencialmente construída em cima de gigante bagre e ocasionalmente nunca é frente a frente e com um que sabe lutar. Mas e quando é? Será que o Thor mantém essa fama toda? Jormungandr. Se você jogou God of War 2018, você deve saber que a Jormungandr e o Thor vão se engajar em um combate no Ragnarok, onde esse combate vai ser tão violento que a mesma volta pro passado, mas como a gente sabe, essa luta não teve conclusão. Porém, os dois já lutaram outra vez antes mesmo do Ragnarok acontecer. E isso acontece no começo de God of War 2018, onde a Freya relata o que aconteceu pra gente nesse combate. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. Como a gente pode ver, ambos lutaram no passado e o resultado foi um empate, com o Thor voltando de mãos vazias para o Odin. Mas tem um detalhe que você provavelmente não percebeu. A Jormungandr que empatou com o Thor naquela batalha era uma Jormungandr nova, exatamente a mesma que saiu do futuro lá no Ragnarok. Ou seja, em uma luta completa sem um acidente da Yggdrasil, o Thor não vence a Jormungandr jovem, ele empata. Só que o problema não tá aqui. O problema tá no fato de que ela cresceu naquele período e consequentemente acabou ficando mais forte. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Então, logicamente, o nível de poder da Jormungandr velha supera o nível de poder do Thor, pois ele futuramente não se envolve em combate, já que não havia mais gigantes por aí. E como ele mesmo diz, o deus do trovão só sabe fazer duas coisas: matar gigante e mijar hidromel. Avisem aí que o deus do trovão só serve para duas coisas: matar gigantes e mijar hidromel. Laufey, a Justa. Apesar de não parecer ser uma guerreira, pois nenhuma de suas aparições chegou a dar indícios disso, nos tempos de glória, Laufey saía na porrada sincera contra o deus do trovão, o Thor, na qual a brutalidade daquele combate acabou resultando na completa destruição de uma nação, onde essa informação nos é revelada no arco da cratera, que de acordo com a opinião de quem estava assistindo essa luta, o Thor enfrentou a pior batalha de toda a sua vida. Ele era de uma guerreira de cabelos claros? Sim, e era esse aí. Ela o brandia com uma precisão incrível, com força. Nunca houve uma arma à altura do Mjolnir. Mas, com esse machado e aquela guerreira, Thor enfrentou a pior batalha da vida dele. Foi a Fei que enfrentou o Thor nesse vale. Mais que enfrentou. Ela tava acabando com o Thor. General Starkard. Como eu já expliquei, esse gigante era um poderoso guerreiro da sua espécie. Só que a questão é que ele era tão poderoso que nem mesmo o Thor, aquele intitulado de assassino de gigantes, teve coragem de desafiá-lo para um combate. E como a gente sabe, o Thor é uma besta cujo só reconhece a força. Então, no mínimo, esse general era tão forte quanto ele. Mas não, como conselheiro de Odin, eu o aconselhei. E quando ele ficou convencido a destruir Starkaf, não desistiu por nada. Mas nem Thor seria burro bastante para enfrentar Starkaf sozinho. Surtur, outro gigante que também é extremamente poderoso, e o assassino de gigantes nunca teve coragem de enfrentá-lo em um combate. Mesmo que ele nativamente fique somente no reino da lava, o Thor provavelmente já sabia da existência dele, já que no arco do Atreus ele mesmo admite que já passou por ali e de quebra completou
todos os desafios. Ragnarok. Aqui é a fusão de possivelmente dois gigantes, Surtur e Simara, no que acaba resultando na criação do próprio Ragnarok, cujo suas forças eram tão grandes que foi necessário a união das forças de Odin e do próprio Thor. E se precisa de dois para ter chances contra um, então é óbvio que no mano a mano o Thor não acha nada. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar sua opinião aí nos comentários, pois isso me ajuda bastante e sempre me motiva cada vez mais a trazer novos vídeos.